Graça e paz, irmãos. Uma excelente, abençoada noite em nome do Senhor Jesus, até aquele nos sustentado. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele tem nos dado chances todos os dias, cada dia mais. Amém? Abra comigo em 1 Coríntios 12, a seguir. E a gente vai falar sobre unidade na diversidade. Irmãos, é época de união. E a união aqui, o Senhor já dizia, né, lá em Coríntios, né, quando foi escrito. Então, ele já percebia isso, que a gente precisa dessa união, da unidade, né, dessa união. E ele começa assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então ele começa assim: olha, teu corpo é muito. Por exemplo, só na minha mão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tem um monte de, né, de pedaços, né? Tem os nervos. Então cada pedaço disso, até a pele, é um membro. Então, como nós somos muitos, e sendo muitos, Cristo também é. Então quer dizer que Cristo é um corpo, e um corpo de várias formas, né? De cada um de um jeito, de uma forma, de outra, de cada um de uma forma. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Então aqueles que foram batizados no Espírito, ele se torna Cristo. Então ele é batizado primeiro nas águas, depois vem, ou às vezes, né, pode acontecer assim no Espírito. E ele, quando é batizado no Espírito, ele é batizado e é automaticamente ligado ao corpo. Então ele é automaticamente ligado a Cristo, formando um só corpo, quer judeus, gregos, servos, livres. Todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então quer dizer, aqui Deus me manda falar o seguinte: lembra daquela historinha do tijolo? Que ele não escolhe o lugar onde está? Então, assim é você. Assim sou eu. Ele vai te pôr onde ele quiser. Seja aqui, aonde for, ele vai te colocar. Por quê? Porque é necessário. O Senhor Jesus, ele tem necessidade da gente. Só que ele vai fazer conforme ele quer, não é conforme nós queremos. Ele sabe onde colocar o corpo dele. E o corpo, onde vai ser isso. Então você pode ser o olho e você querer ser a orelha. Não, a orelha querer ser o olho, não. Você vai fazer parte do corpo de Cristo, onde ele quer que você seja. É isso que ele está dizendo aqui. Se o pé disser, por que não sou mão? Não, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo. Isso não faz ele ser do corpo? É a mesma coisa assim, olha só, vamos colocar na questão de igreja. Eu não tenho cargo, eu não sou obreiro, eu não sou diaconisa, eu não sou presbítero, eu não sou... Você não deixou de ser de corpo, você deixou de ser menor? Só porque você não é pastor, você deixou de ser igreja? Porque você não é diaconisa, você deixou de ser de igreja? Não, você é do corpo. Bom, a partir do momento que você recebe o Espírito, você se liga a Cristo, você faz parte do Espírito, do corpo. Você está ligado a Deus, ligado a Cristo pelo Espírito. É isso que ele está querendo dizer. E não adianta você querer ser aquilo que ele não vai querer que você seja. Mas você é, sim, parte daquilo que ele precisa. Se ele te mandar ser a ponta de um dedo, você vai ser. Se ele te mandar ser unha, você vai ser. É simples assim.
Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Então, Deus coloca a gente como Ele quer. Não adianta a gente querer, é Ele que quer. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Vamos imaginar agora que todo mundo resolveu ser a boca. Vai ficar só isso aqui. Só essa parte. E cadê o restante? Sumiu. Como é que seria? E o olho? Nossa, gente, é muito rico aqui. Ele fala ainda assim no 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Volta aquela retórica. Ei, novamente, o Senhor Jesus fala, eu coloco você onde eu preciso de você. Ei, nós precisamos de Cristo, mas Cristo tem hora que precisa da gente. E Ele vai te colocar onde for, seja como intercessora, seja como na limpeza, seja como obreira, seja como diaconisa, seja como pastora. Ele vai te colocar onde Ele quiser. Se você te dá legalidade ao Espírito Santo, você sabe disso. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. E como a gente fala isso, né, até dentro da igreja. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a este honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Então a gente às vezes dá honra ao quê? Cabelo, sobrancelha, um belo olho. Porém, olha só, sabe o que às vezes nos tira? Sinceramente, gente, eu vou falar que Deus está mandando, meu Deus do céu. Tem uma dor de barriga. Aí você vai lembrar que seu intestino tá ali. E às vezes não é honroso. Aí às vezes a gente quer dar honra àquilo que é bonito, aquilo que é necessário. É isso que ele tá falando assim, aqui pra gente. E que reputamos ser menos honestos, honrosos no corpo, a este honramos muito mais. Ei, pastores, isso é pra vocês também, tá? Sabe aquelas pessoazinhas que vocês às vezes desprezam? Às vezes eles são honrosos mais para Deus do que aqueles que chegam na pompa e sabem falar, tem uma boa retórica e falam línguas e faz. Ei, começa a dar valor àqueles que estão na igreja, aqueles que estão dia a dia na igreja, aqueles que são membros fiéis junto contigo. E a você que é membro, começa a valorizar essas pessoas também. Porque aquilo que você às vezes não julga de honra, às vezes vai ser aquele que vai estender a mão para ti. Porque os que em nós são mais nobres não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros iguais, cuidados uns dos outros. Então, não existe membro menor, nem maior, nem melhor, nem pior. E tudo vai ter que ser cooperado. Se tudo se cooperar, o corpo vai bem. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, a gente é membro de Cristo em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar,
socorros, governo, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? E interpretação de línguas também é necessário dentro da igreja. Falar em língua tem que ser interpretada também para que a gente não caia na cilada do diabo. O diabo também fala em línguas, tá? Ele também conhece a Bíblia de capa a capa. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vocês entenderam que todas as funções são necessárias? E que nenhuma é maior que a outra? E que o dom de curar primeiro, porventura, né? Ele fala assim: e Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, porque ele precisava que os apóstolos fossem, né? Na época deles. Em segundo, os profetas, para quê? Porque as pessoas acreditassem, né, no que fosse dito, e a gente ainda hoje necessita. Os doutores, mas ele colocou a ordem em ordem. Isso não quer dizer que primeiro, acima de tudo, está o apóstolos. Se eu tiver apóstolos, mas não tiver aqueles que operam milagres, aqueles que falam em línguas, aqueles que têm o dom da cura, de nada adiantará o apostolado. Amém? Então, a gente tem que ter unidade. A igreja precisa de unidade. Quando você entender que você é igual a mim e eu sou igual a você, a gente deixa tudo de lado e a gente passa a ser verdadeiramente o corpo de Cristo. Só até aqui. Amém, irmãos? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Insta, Face e YouTube. Compartilha se quiser. Se essa palavra tocou o coração de vocês, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Se não, compartilhe. Alguém precisa ouvir essa palavra. É necessário que essa palavra chegue em algum lugar. Onde? Eu não sei. O Espírito Santo que vai conduzir. Espero que amanhã eu esteja aqui com mais uma palavra rema. Se Deus me permitir, aqui estarei. Fiquem em paz do Senhor Jesus. Fique na paz do Jeová Jireh, o Deus da providência. Até amanhã. Shalom, Adonai, paz.